O ar denso do brejo, pesado com o cheiro da terra úmida e o zumbido incessante dos insetos, era o único manto que Flor de Lis conhecia. Naquele pedaço esquecido do sertão pernambucano, onde o sol castigava sem piedade e a poeira dançava, com o vento em redemoinhos fantasmagóricos, ela vivia. Não era uma existência, era um esconderijo. Há anos, a jovem de olhos cor de mel e pele marcada pelo sol intenso habitava um casebre precário, quase engolido pela vegetação rasteira e as árvores retorcidas. Cada fibra de seu ser ansiava por um passado que ela não conseguia decifrar, uma memória que se recusava a emergir da névoa. Seus pais, uma tela em branco, seu sobrenome, um enigma. Sua única companhia era a solidão e o medo, um medo atávico, profundo, de algo que ela não sabia nomear, mas que a impelia a permanecer invisível, uma sombra, um sussurro no emaranhado verde. Flor de Lis não era uma beleza comum, daquelas que as lendas de coronéis e suas filhas mimadas contavam nas cidades distantes. A sua beleza era do sertão, resiliente, marcada pelas intempéries, mas com uma doçura que se revelava nos gestos delicados e no olhar que parecia carregar a dor de 1000 anos. Seus cabelos, da cor da noite profunda, estavam quase sempre emaranhados, adornados por folhas secas e orvalho, mas emolduravam um rosto que, apesar da dureza da vida, mantinha traços finos e delicados. Suas mãos, calejadas pelo trabalho árduo e pela colheita escassa, possuíam dedos longos e unhas curtas, mas ao toque revelava uma fragilidade quase etérea. Ela era em essência um paradoxo, frágil como um lírio, mas com a alma indomável de quem sobrevive à margem, invisível para o mundo, até aquele fatídico amanhecer. O silêncio do brejo, que antes era seu refúgio e seu cúmplice, foi violentamente rasgado por um som que gelou seu sangue nas veias, o rufido do Cascos. Não eram poucos, nem eram discretos. Era uma cavalaria, de vozes ásperas, o resfolegar de animais exaustos e o tilintar metálico de armas que se chocavam. Seu coração disparou no peito como um bajo-flor em pânico. E o medo, antes um sussurro tornou-se um grito ensurdecedor em sua mente. Ela correu para a janela improvisada, feita de tábuas frouxas, e espiou através de uma fresta. O que viu fez o ar faltar em seus pulmões. No horizonte, sob um sol que mal começava a dourar a caatinga, cavalgava a figura temida de Lampião, o rei do cangaço. Sua silhueta, imponente contra o céu avermelhado, era seguida por um bando de homens rudes, com chapéus de couro adornados por estrelas e balas, suas carabinas reluzindo perigosamente. Eram lendas vivas, forjadas na brutalidade do sertão, figuras que inspiravam tanto terror quanto uma estranha admiração em algumas poucas almas. A invasão não era apenas um susto, era um pesadelo se materializando. O bando avançava direto para o seu casebre, ignorando os atalhos e os caminhos tortuosos que só ela conhecia. Parecia que tinha um propósito, uma rota traçada, e o alvo era ela. Flor de Lis recuou, tropeçando nos poucos pertences que tinha. O que eles queriam? Por que a tinham encontrado? Em sua vida de reclusão, ela havia se esforçado para não deixar rastros, para ser tão invisível quanto o orvalho da manhã. A porta do casebre, frágil e ranguente, foi arrombada com um coice violento. O primeiro a entrar foi Lampião, seus olhos penetrantes vasculhando o interior escuro, um revólver na mão. A presença do cangaceiro preencheu o pequeno cômodo, e Flor de Lis sentiu o peso daquele olhar sobre si. Seus lábios tremeram, mas ela não emitiu um som. Permaneceu parada, uma estátua de medo e resignação. A invasão violenta ao seu refúgio secreto. Um casebre simples escondido sob a densa folhagem do brejo não era apenas um encontro casual entre uma sertaneja e um bando de cangaceiros. Era o desvendamento de um segredo há muito guardado, a explosão de uma verdade que mudaria para sempre o destino da sertaneja e abalaria as estruturas do sertão. Lampião, acostumado a ver o medo nos olhos das pessoas, notou algo diferente nela. Não era apenas o terror de ser invadida, mas uma dignidade inata, uma pureza que destoava do ambiente. Seus olhos, mesmo marejados, tinham uma intensidade que o intrigava. Ele abaixou ligeiramente a arma, mas seu olhar continuou fixo nela. Sua curiosidade foi aguçada, não pela beleza óbvia, mas pela aura de mistério que a envolvia. A frágil criatura do brejo, que parecia não ter nada além de sua solidão,
era na verdade a Pekachev de uma herança há muito perdida. Um segredo que, nas primeiras palavras de Lampião, seria revelado e desencadearia uma avalanche de eventos que o sertão jamais esqueceria. Quem diria que a mulher invisível do brejo era a chave para uma das maiores fortunas da região? O primeiro passo daquela jornada épica havia sido dado, e o destino de Flor de Lis, entre a vida e a morte, entre a riqueza e a ruína, estava prestes a ser reescrito. O cheiro de pólvora e suor impregnava o casebre, e Flor de Lis sentia cada célula de seu corpo tremer sob o peso do olhar de Lampião. Ele, o homem mais temido do sertão, estava ali, a poucos passos dela, sua presença dominando o pequeno espaço. Seus olhos, que haviam testemunhado tanta crueldade e miséria, agora pousavam sobre Flor de Lis com uma intensidade que ela jamais havia experimentado. Não havia malícia ou luxúria em seu olhar, mas uma curiosidade quase predatória, a de um caçador que encontra uma presa inesperada. Os outros cangaceiros, homens rudes e de semblante fechado, espalhavam-se pelo casebre, seus olhares famintos varrendo os parcos pertences de Flor de Lis. Ela não possuía nada de valor, apenas algas e utensílios do barrow, um saco de farinha e uma rede poída que servia de cama. A vida no brejo era de privação, de sobrevivência diária. No entanto, Lampião não parecia interessado na miséria do local. Ele não buscava ouro ou comida, nem mesmo um refúgio temporário para seu bando. Seu objetivo parecia ser unicamente: Você mora sozinha aqui, moça? A voz de Lampião, grave e arrastada, cortou o silêncio tenso. Era uma voz que impunha respeito, acostumada a dar ordens e a ser obedecida sem questionamentos. Flor de Lis, com a garganta seca, conseguiu apenas balbuciar um sim quase inaudível. Ela não sabia o que esperar, mas a calma aparente do cangaceiro era mais assustadora do que qualquer grito ou ameaça. Lampião deu um passo à frente, e Flor de Lis recuou instintivamente, batendo as costas na parede fria. Ele não se aproximou, mas apenas a observava, como um naturalista que estuda uma espécie rara. Em sua reclusão, Flor de Lis exibia uma elegância inata, quase irreal para alguém que vivia naquelas condições. Seus movimentos, mesmo carregados de medo, possuíam uma fluidez que contrastava drasticamente com a rusticidade do ambiente. Suas mãos finas, apesar das marcas do trabalho, tinham um formato delicado, e seu porte, mesmo encurvado pelo terror, exibia uma dignidade que surpreendia, e a melancolia em seu olhar. Aquela melancolia era um livro aberto de tristezas e mistérios, e intrigava o cangaceiro de uma forma que ele não conseguia explicar. Lampião, acostumado a decifrar os códigos nalverbei do sertão, as pistas ocultas em gestos e olhares, sentiu que havia algo mais profundo ali, algo que transcendia a simples pobreza da moça. Ela não era uma sertaneja comum. Não era apenas a miséria que a mantinha escondida, mas um segredo, algo que ela guardava tão zelosamente quanto a própria vida. Foi então que seu olhar de águia, treinado para identificar detalhes em meio ao caos, recaiu sobre um objeto. Quase imperceptível, pendurado no pescoço de Flor de Lis, era um medalhão antigo, do ouro maciço, desgastado pelo tempo, mas ainda reluzente sob a pouca luz que entrava no casebre. Não era uma joia para ser exibida, mas para ser guardada, quase escondida, sob o tecido simples de seu vestido. A peça, de tamanho considerável, era ricamente adornada com entalhes, e no centro ostentava um brasão. O brasão. Aquilo fez Lampião estreitar os olhos. Ele havia visto algo semelhante antes, em algum lugar, talvez em algum casarão invadido, em algum documento antigo. Uma faísca de reconhecimento acendeu em sua memória, mas ela era fugaz, de Fizel do Prender. O medalhão, um símbolo de poder e nobreza, destoava violentamente da vida simples da mulher. Como uma peça tão valiosa e com um brasão tão específico poderia estar no pescoço de uma reclusa do brejo? O que é isso no seu pescoço, moça? Perguntou Lampião, sua voz agora carregada de uma nova urgência. Ele deu mais um passo, desta vez estendendo a mão, não para pegá-lo, mas para apontar. Flor de Lis levou a mão ao pescoço, como se quisesse proteger o objeto, seu único elo com um passado desconhecido. O medalhão estava sempre ali, uma parte dela, um peso constante que a lembrava de algo que não se lembrava. A curiosidade de Lampião havia se transformado em uma voracidade. A peça de ouro não era apenas uma joia,
era uma chave. Ele podia sentir, era a chave para o mistério daquela mulher. E talvez para algo maior do que ele podia imaginar. Ele, que desdenhava de riquezas e bens materiais, sentia um desejo incontrolável de desvendar aquele enigma. O silêncio do brejo, que antes era apenas o som de sua solidão, agora parecia amplificar o batimento cardíaco de Flor de Lis, um tambor de ansiedade que ecoava no pequeno casebre. O jogo de poder e o destino de uma herdeira perdida no coração do sertão nordestino estavam prestes a ser revelados. E tudo começava com aquele medalhão. A voz de Lampião, antes um trovão no casebre, agora era um sussurro calculista, pontuado pela urgência de sua curiosidade. "O que é isso no seu pescoço, moça?" ele repetiu, apontando para o medalhão. Flor de Lis sentiu o peso do ouro contra sua pele, um peso que de repente parecia carregar 1000 anos de história e mistério. Seu coração batia descompassado, um tambor frenético que ecoava em seus ouvidos. Aquel objeto, sua única herança tangível de um passado desconhecido, estava agora sob o escrutínio do homem mais temido do sertão. Com a voz embargada pelo medo e pela revelação iminente, Flor de Lis conseguiu balbuciar: "É tudo o que tenho. 12.000 zipês, não me lembro deles. Só isso me restou." Suas palavras eram um fiapo de som, quase engolidas pelo silêncio opressor do casebre. Ela tocou o medalhão, seus dedos finos traçando os contornos do brasão gravado. Um gesto quase inconsciente de apego a uma lembrança difusa. A joia era um mistério, um fragmento de uma vida roubada, e o desespero de não saber a verdade sobre si mesma era uma ferida aberta em sua alma. Lampião, com uma astúcia que só o sertão forja, menos uma mistura de instinto de sobrevivência e conhecimento profundo das linhagens e histórias daquela terra árida, inclinou-se um pouco mais. Seus olhos perscrutavam o brasão no medalhão com uma intensidade assustadora. Um lampejo de reconhecimento, que antes fora fugaz, agora se fixava com clareza brutal. Aquele desenho, as insígnias, a forma. Ele não podia estar enganado. "Esse braçal", Lampião começou, e sua voz mudou, ganhando uma inflexão de surpresa e talvez até um certo respeito. "Esse brasão pertence aos Albuquerque." Aquelas 3 palavras caíram sobre Flor de Lis como um raio em céu azul. Albuquerque. O nome reverberou em sua mente, estranho e familiar ao mesmo tempo. Ela não tinha ideia do que aquilo significava. "Albuquerque", ela repetiu, sua voz um mero sopro. Lampião endireitou o corpo, sua expressão agora uma mistura de choque e um brilho de algo novo, talvez uma oportunidade que se abria. Os Albuquerque, a família mais rica e influente de senhores de engenho de todo o sertão de Pernambuco e Paraíba, donos de terras que se estendiam até onde a vista alcançava, de canaviais que produziam o açúcar que movia essa região. Uma família de poder, de nome, e que, segundo se dizia, foi extinta. Há anos, as palavras do cangaceiro atingiram Flor de Lis com a força de um soco no estômago. Extinta? Uma família poderosa? Ela? Como poderia ela? Uma reclusa do brejo, uma sombra esquecida, se era a herdeira de tamanha fortuna e linhagem. O que Lampião estava dizendo era inacreditável, chocante e, ao mesmo tempo, estranhamente familiar. Como se um quebra-cabeça de sua memória começasse a se encaixar, mesmo que as peças fossem ainda indistintas. "Dizem que eles morreram num incêndio, uma tragédia que varreu a família toda da face da terra." Lampião continuou, e havia um tom de dúvida em sua voz, como se ele mesmo estivesse reavaliando uma verdade que todos davam como certa. Incêndio devastador que transformou a Casa Grande em cinzas e o nome Albuquerque em lenda. Flor de Lis sentiu tontura. O brejo, seu único refúgio, de repente parecia menor, as paredes do casebre se fechando sobre ela. O medo que a acompanhava desde sempre ganhou um novo significado. Não era apenas o medo do desconhecido, mas o medo de uma verdade que havia sido deliberadamente escondida dela. Mas o medalhão, esse brasão, Lampião gesticulou, sua voz se tornando mais assertiva. "Ele é inconfundível. Só a família principal, os verdadeiros herdeiros, usavam uma peça como essa. Você é um Albuquerque, a herdeira perdida." A revelação era um terremoto. O destino, de repente, ganhava contornos dramáticos e impensáveis. Flor de Lis não era apenas uma sertaneja abandonada. Ela era uma princesa exilada, uma herdeira de um império que acreditava estar extinto. A solidão que a cercava por anos ganhava uma nova e cruel perspectiva.
ela não estava apenas sozinha, estava escondida, protegida, ou talvez esquecida. Os olhos de Lampião brilhavam com uma nova intensidade. Ele não via mais apenas uma mulher amedrontada, mas uma chave, uma peça crucial em um jogo muito maior. O rei do cangaço, o estrategista de emboscadas e roubos, agora vislumbrava uma jogada audaciosa, uma oportunidade única. A fortuna dos Albuquerque, que ele sabia ser imensa, estava ao alcance das mãos. E a ponte para essa fortuna era a mulher à sua frente. Flor de Lis, por sua vez, estava em choque. Sua mente, antes focada na sobrevivência diária, agora era bombardeada por perguntas. Quem a escondeu? Por quê? O que aconteceu realmente com sua família? E o mais importante, se ela era a herdeira, por que vivia na miséria, isolada do mundo? A vida que ela conhecia desmoronava sob seus pés, revelando um abismo de segredos e intrigas. O destino dela, antes um caminho nebuloso e sem esperança, agora se abria em um precipício, revelando um passado glorioso e um futuro incerto. Ambos igualmente aterrorizantes e fascinantes. A partir daquele momento, a vida de Flor de Lis não seria mais a mesma. Ela era a herdeira perdida, e o sertão, com suas leis cruéis e suas verdades ocultas, estava prestes a conhecê-la. Antes de seguirmos com essa história cheia de mistérios e reviravoltas, eu queria pedir um favor especial a você que está nos acompanhando. Se você está gostando da saga de Flor de Lis e Lampião, inscreva-se no canal, ative o sininho, para não perder nenhum capítulo emocionante e siga-nos nas redes sociais. É muito importante para nós o seu apoio. Muito obrigado por assistir. Agora me conta, de onde você é e qual o seu nome. Queremos muito te conhecer. A revelação de Lampião pairava no ar do pequeno casebre, como uma trovoada iminente. Flor de Lis era uma Albuquerque, a herdeira perdida de uma das maiores fortunas do sertão. A notícia, que parecia irreal, trazia consigo uma mistura inebriante de esperança e um perigo palpável. Por anos, ela viveu à sombra, uma folha levada pelo vento, e agora, de repente, o peso de um legado milenar caía sobre seus ombros frágeis. Lampião, o audacioso líder cangaceiro que não se curvava a ninguém, observava Flor de Lis com uma intensidade renovada. Seu olhar não era mais apenas de curiosidade, mas de um estrategista que vislumbra uma jogada de mestre. Ele, que vivia de saques e emboscadas, um fora da lei que desafiava coronéis e a própria autoridade, viu na herdeira uma oportunidade de ouro, não apenas a chance de uma parte da lendária fortuna dos Albuquerque, mas algo mais complexo, a satisfação de desequilibrar o poder estabelecido, de virar a mesa contra aqueles que sempre o caçaram. Para Lampião, o dinheiro era um meio, nunca o fim. O verdadeiro prêmio era o poder, a subversão da ordem. Ele deu um passo à frente, e Flor de Lis não recuou desta vez. O medo ainda estava lá, um nó em seu estômago, mas a curiosidade e uma pontada de esperança começavam a suplantá-lo. Ela o encarou, buscando nos olhos do cangaceiro algum indício de suas intenções. Moça Flor de Lis, começou Lampião, e o uso de seu nome completo, com a reverência que ele raramente concedia, soou estranho, quase formal. Essa verdade sobre você, ela vale mais que todo o ouro do mundo, para uns, e mais que a própria vida, para outros. Ele fez uma pausa dramática, deixando o peso de suas palavras pairar. Seu retorno pode virar o sertão de cabeça para baixo. Os que se apossaram do que é seu, não vão gostar de ver você ressurgir das cinzas. Flor de Lis sentiu um arrepio. Os que se apossaram? Ela perguntou. A voz rouca. Ora, Mocha, ninguém some sem deixar rastro. E uma fortuna como a dos Albuquerque não desaparece do mapa. Houve traição. Engana-se quem pensa que foi apenas um incêndio. O fogo pode ter consumido a madeira, mas não consumiu a cobiça dos homens. Tem gente viva que se beneficiou, que vive hoje no seu lugar. A voz de Lampião era carregada de uma certeza que só quem vive à margem, observando as entranhas do poder, podia ter. Então, veio a proposta, direta e sem rodeios, como um tiro de bacamarte. Eu lhe ofereço minha proteção. Moça, Milbeck pode ser sua escolta, seus guardiões, e eu posso te ajudar a reclamar o que é seu por direito, a tomar de volta o que lhe foi roubado, a vingar sua família. Flor de Lis prendeu a respiração. Vingança. A palavra era forte, amarga, mas ecoava em seu coração com uma ressonância inesperada. Vingar sua família, que ela nem se lembrava. Traição,
roubo, uma vida inteira de miséria em troca de uma farsa. E qual o preço, Lampião? Ela perguntou, a voz mais firme do que esperava. Ela sabia que nada vinha de graça no sertão, muito menos a ajuda do rei do cangaço. Um sorriso sem dentes, mas astuto, curvou os lábios de Lampião. O preço, justo, você recupera seu nome, sua honra e sua fortuna. E eu quero uma parte justa do que é seu. Um percentual da fortuna dos Albuquerque para financiar minha causa, para sustentar meu bando. É um negócio, moça, eu te dou o caminho de volta. E você me dá o que eu preciso para continuar minha luta. A proposta era chocante. Flor de Lis, cética e desconfiada por natureza, hesitava. Sua vida no brejo, embora solitária e miserável, era segura. Ela era uma sombra, e sombras não eram alvos. A oferta de Lampião a jogaria em um jogo de poder perigoso. Um tabuleiro onde o sertão era o campo de batalha, e a ambição, o movimento fatal. Ela seria uma peça central em um xadrez de vida e morte, onde cada movimento poderia custar caro. A reclusão a havia ensinado a desconfiar de todos. Por que Lampião, o cangaceiro, arriscaria tanto por uma estranha? O que havia por trás de sua ajuda? O dinheiro, claro, mas Lampião era conhecido por sua impiedade, por sua sede de poder. Seria ela apenas um peão em um de seus planos maiores? O dilema era excruciante. De um lado, a vida no brejo, a segurança da invisibilidade, a certeza da solidão. Do outro, uma chance, talvez a única, de desvendar seu passado, de conhecer a verdade sobre seus pais, de reivindicar o que era seu por direito. A chance de não ser mais uma mera sombra, mas Flor de Lis Albuquerque, a herdeira. O perigo era imenso, mas a promessa de justiça, a perspectiva de não ser mais uma vítima do destino, era tentadora demais para ignorar. Lampião, percebendo a hesitação dela, usou sua retórica persuasiva, aquela que ele utilizava para conquistar a lealdade de seus homens e o medo de seus inimigos. Pense bem, moça. Você vai continuar apodrecendo nesse brejo ou vai levantar a cabeça e pegar o que é seu? A verdade, ela é como o sol do sertão. Cedo ou tarde, ela queima. E é melhor você controlá-la do que ser queimada por ela. Eu sou o único que pode te levar até lá e te manter viva no caminho. Os outros vão querer te calar para sempre. A voz de Lampião era um eco de seu próprio destino, de sua luta contra um sistema que ele considerava injusto. Flor de Lis sentiu uma pontada de compreensão. Ela não precisava confiar nele, mas talvez precisasse da força bruta e da astúcia que ele representava. Ela precisava de uma espada e de um escudo, e Lampião era ambos. O olhar dela percorreu o casebre novamente, a pobreza, o isolamento. Depois, voltou para o medalhão em seu pescoço, que agora parecia um farol, uma bússola apontando para um caminho desconhecido. A vida que ela vivia era uma não-vida, uma existência sem propósito, sem raízes. A proposta de Lampião, por mais perigosa que fosse, oferecia um propósito, uma chance de ser mais do que uma sobrevivente. Oferecia um nome, uma história e a possibilidade de vingança. O silêncio voltou a pairar no casebre, mais denso do que antes. Flor de Lis fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do medalhão contra sua pele. O passado a chamava, um chamado irrecusável. Abriu os olhos e, com uma determinação que surpreendeu até a si mesma, encarou Lampião. A decisão estava tomada. A frágil moça do brejo aceitava o pacto com o rei do cangaço. O sertão seria o palco de sua ressurreição. A decisão de Flor de Lis ecoou no casebre como o estalo de um chicote, selando seu destino. O pacto estava feito. A partir daquele instante, ela não era mais a reclusa do brejo, mas uma aliada, ainda que relutante, do temido Lampião. A vida que ela conhecia, feita de silêncios e de uma rotina monótona e solitária, desmoronou, dando lugar a uma incerteza que, paradoxalmente, trazia consigo a fagulha da esperança. Ainda sob a luz fraca da madrugada, Lampião deu as instruções, curtas e diretas, como um bom estrategista. Prepare o que puder levar, moça. Partimos ao nascer do sol. Não há tempo a perder. Cada minuto que passa é um minuto a mais para quem se beneficiou de sua desgraça armar uma cilada. Seus homens, antes espalhados pelo casebre, começaram a se movimentar, preparando os cavalos e as poucas provisões que tinham. Havia uma disciplina quase militar no bando, uma eficiência forjada na vida nômade perigosa,
Flor de Lis olhou para o casebre, seu único lar, por mais miserável que fosse. Não havia muito o que levar. Um punhado de roupas simples, uma pequena trouxa com ervas secas para chás e alguns objetos de uso pessoal. O medalhão, claro, estava seguro em seu pescoço. Era tudo. Com um nó na garganta, ela se despediu de seu refúgio, do brejo que a escondeu por tanto tempo e que agora a entregava a um futuro incerto. O sol começava a espreitar no horizonte quando Flor de Lis montou em um dos cavalos do bando. A princípio desajeitada, sentindo a aspereza do animal e a dureza da sela. Mas Lampião, com uma presteza que surpreendeu a moça, ajustou sua postura, oferecendo um apoio firme. Acostume-se, moça. Esse será seu novo lar por um tempo. Sertão nos espera. A jornada começou. O sertão, antes uma barreira intransponível que a isolava do mundo, transformou-se em uma ponte, dolorosa e perigosa, para o seu passado. Cada passo dos cavalos levantava nuvens de poeira, e o calor, que já se anunciava intenso, parecia envolver o bando em um abraço sufocante. Lampião liderava o grupo, seus olhos sempre vigilantes, perscrutando o horizonte em busca de perigos. O bando, cerca de 15 homens, seguia em formação, armas à mão, prontos para qualquer emboscada. Flor de Lis, acostumada com a quietude do brejo sem ser imersa em um mundo novo e caótico. Os sons dos animais, o rangido do couro, o tilintar das armas e as vozes ásperas dos cangaceiros formavam uma sinfonia estranha. Ela observava os homens do bando. Cicatriz, um gigante silencioso. Relâmpago, com seus olhos vivos e movimentos ágeis. E Sombra, o mais jovem, com um olhar de admiração por Lampião. Eles eram temidos por onde passavam, mas em Flor de Lis causavam uma mistura complexa de medo e fascínio. Vivia-se ali uma brutalidade selvagem, mas também uma camaradagem e lealdade que ela nunca havia presenciado. Os dias se arrastavam em uma rotina extenuante. Cavalgadas sob o sol a pino, paradas rápidas para matar a sede em poços secos e a pouca comida. As noites eram passadas sob o céu estrelado do sertão, com os cangaceiros revezando-se na guarda. Flor de Lis, encolhida em sua rede, mal conseguia dormir, o medo e a ansiedade corroendo seu sono. Mas, a cada nascer do sol, a certeza de que sua vida jamais seria a mesma se solidificava. A presença de Lampião era constante. Ele, que raramente demonstrava fraqueza ou emoção, mostrava um lado surpreendentemente humano em relação a ela. Ele se preocupava com sua sede, com seu cansaço e até mesmo com seu silêncio. Flor de Lis, a princípio desconfiada, começou a notar a complexidade daquele homem. Lampião não era apenas o bandido sanguinário que as histórias contavam. Ele era um estrategista brilhante, um líder carismático e um protetor feroz para aqueles que considerava seus. Ela via o respeito que seus homens tinham por ele, uma lealdade que ia além do medo. Em um dos acampamentos, à beira de um riacho seco, Flor de Lis ouviu os cangaceiros conversando sobre os coronéis e os homens. Galé. Havia uma amargura em suas vozes, um senso de injustiça que reverberava com algo que ela sentia em seu próprio peito. Eles falavam de terras roubadas, de famílias expulsas, de um sistema que favorecia os ricos e esmagava os pobres. Foi então que Flor de Lis começou a compreender a luta de Lampião. Não era apenas sobre pilhagem, mas sobre uma forma distorcida de justiça em um mundo sem leis. A jornada não era isenta de perigos. Em uma tarde escaldante, a poeira à frente se transformou em vultos que se aproximavam rapidamente. A polícia militar que caçava os cangaceiros sem trégua. O grito de Lampião: volantes, preparem-se, ecoou, e o bando rapidamente tomou posições defensivas. Flor de Lis foi empurrada para trás de umas pedras, o coração na garganta. O tiroteio foi ensurdecedor. Balas zuniam, e o cheiro de pólvora queimada encheu o ar. Flor de Lis, encolhida, espiou por entre as frestas das pedras. Lampião lutava com a ferocidade de um leão, seus movimentos calculados, seus tiros certeiros. Seus homens, leais até a morte, formavam uma barreira impenetrável. A moça do brejo, que nunca havia visto um confronto em sua vida, testemunhava a brutalidade nua e crua daquele mundo, uma face da vida que ela sequer sonhava existir. A batalha foi rápida e violenta. Os volantes, embora bem armados, foram repelidos pela tática e coragem do bando de Lampião. Alguns cangaceiros foram feridos, mas a vitória era deles. Lampião, com o rosto sujo de pó e suor,
mas os olhos brilhando de triunfo. Vale Wait Flor de Lis. Tá ferida, moça? Ele perguntou, sua voz mais suave do que antes. Ela balançou a cabeça, ainda em choque, mas com novo respeito pelo homem à sua frente. Naquela noite, sob as estrelas cintilantes do sertão, Flor de Lis sentiu uma mudança profunda dentro de si. A jornada, com seus perigos e revelações, estava moldando-a, forjando uma força que ela não sabia possuir. Ela não era mais a frágil criatura do brejo. Ela era a herdeira perdida, sim, mas também uma sobrevivente, uma guerreira em potencial, moldada pelas duras lições do cangaço. O sertão era seu novo professor, e Lampião, seu guia inesperado. O caminho para a verdade e a vingança estava apenas começando. À medida que a comitiva de Lampião avançava mais profundamente no coração do sertão, as paisagens áridas e os cactos retorcidos davam lugar, aos poucos, a uma vegetação mais densa, anunciando a proximidade das terras férteis, onde outrora se erguiam os imponentes engenhos dos Albuquerque. Flor de Lis sentiu um calafrio na espinha a cada légua percorrida. A ansiedade era um nó em seu estômago, misturando-se à ânsia de finalmente desvendar o véu sobre seu passado. Mas, com essa ânsia, vinha uma premonição sombria. O ar parecia mais pesado, carregado não apenas de poeira, mas de segredos. Lampião, com sua rede de informantes que se estendia por cada vilarejo e cada fazenda do sertão, havia se antecipado. Enquanto Flor de Lis ainda digeria a própria identidade, o cangaceiro já estava mobilizando seus contatos, buscando informações sobre o destino dos Albuquerque, e mais especificamente, sobre o incêndio que, segundo a lenda, os havia dizimado. As notícias que chegavam aos ouvidos do rei do cangaço eram fragmentadas, sussurros de velhos e boatos de feirantes, mas, quando costuradas pela inteligência afiada de Lampião, formavam um quadro sinistro. Em uma noite, acampados perto de um pequeno olho d'água, sob a luz brusuleante da fogueira, Lampião chamou Flor de Lis para perto. O bando cochilava, alguns vigilantes. O ambiente era de relativa segurança, mas a tensão pairava no ar. Moça Flor de Lis, ele começou, sua voz mais baixa do que o habitual, tenho notícias que não são para ouvidos alheios. Aquela do incêndio não é bem como contam. O coração de Flor de Lis deu um salto. Ela sabia, sentia em seus ossos que a verdade era mais sombria. O que aconteceu, Lampião? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Lampião remexeu a brasa com um galho seco, o crepitar do fogo parecendo intensificar o drama de suas palavras. Não foi acidente, moça. Meu povo naqueles lados. Eles falam de traição. Digna. Os Albuquerque tinham inimigos, sim, como todo homem de posses. Mas essa foi coisa de dentro, de gente de sangue, de gente que queria a fortuna, o poder, a qualquer custo. A revelação atingiu Flor de Lis com a força de um raio. Traição. Não um desastre natural, mas um ato deliberado de maldade. Seus pais, sua família, não haviam perecido em uma fatalidade, mas foram vítimas de um plano cruel. A imagem de seus pais, que antes era uma tela em branco, começou a ser preenchida com a cor da dor e da injustiça. Uma raiva fria, algo que ela nunca havia sentido antes, começou a borbulhar dentro dela. Quem faria uma coisa dessas? Flor de Lis mal conseguia articular as palavras. Sua voz tremia, mas não de medo, e sim de uma indignação recém-descoberta. Lampião lançou um olhar significativo para o fogo, como se as chamas pudessem revelar os rostos dos culpados. Os boatos mais fortes apontam para um primo distante, um tal de Coronel Tibúrcio, um homem ambicioso, sem escrúpulos, que vivia à sombra da riqueza dos Albuquerque. Dizem que ele forjou sua própria morte, aproveitando-se do caos do incêndio, para se passar pelo único sobrevivente, e assim se apoderar de tudo. Enganou a justiça, enganou a todos. A cada palavra de Lampião, a história se encaixava de forma terrível. A reclusão de Flor de Lis no brejo, sua vida de abandono, tudo fazia sentido agora. Ela não estava apenas perdida. Ela havia sido deliberadamente escondida, talvez por alguém que a salvou do massacre, ou talvez simplesmente abandonada, uma peça esquecida no tabuleiro de uma tragédia familiar. O incêndio que Lampião descrevia não foi apenas um evento. Foi uma cortina de fumaça para esconder um crime hediondo, um golpe arquitetado com frieza. Ele vive lá, moça. Lampião continuou, sua voz carregada de ironia.
na fazenda que deveria ser sua, desfrutando da fortuna que deveria ser sua, construindo um império sobre as cinzas da sua família. É um homem respeitado na região. Coronel e ninguém ousa questionar sua versão da história. A revelação incendiou o desejo de justiça em Flor de Lis. As lágrimas que ela não derramou por anos, por pais que não conhecia, agora vieram à tona, mas não eram lágrimas de tristeza, e sim de fúria. A inocência que a cobria no brejo se desfez, dando lugar a uma determinação férrea. Ela não era mais a Flor de Lis amedrontada, era a Flor de Lis Albuquerque, herdeira de uma dor e de um legado. Mas a verdade, embora libertadora em um sentido, também a amedrontou. Ela estava entrando em um ninho de cobras. Coronel Tibúrcio não seria um inimigo fácil. Ele havia enganado a todos, forjado uma morte, se apossado de uma fortuna. Um homem capaz de tamanha frieza e crueldade não hesitaria em eliminar qualquer ameaça à sua usurpação. Aquele que havia orquestrado a queda de sua família agora dominava suas terras, e Flor de Lis sabia que sua simples existência representava um perigo mortal para ele. Ele vai tentar me matar, não vai? Flor de Lis perguntou, mais para si, mesma do que para Lampião. O cangaceiro assentiu lentamente. É mais do que provável, moça. A verdade é um peso grande demais para ele carregar. E você é essa verdade. Essa é a batalha que vamos enfrentar. Não é só por dinheiro. Agora é por justiça, por sangue, por tudo o que lhe foi tirado. O cheiro da terra seca e da fumaça da fogueira parecia impregnar a alma de Flor de Lis. Aquele não era mais um jogo de poder pelo dinheiro. Era um acerto de contas. Uma guerra pessoal. A verdadeira batalha mal havia começado, e a jovem do brejo sabia que precisaria de toda a coragem que Lampião e o sertão haviam lhe ensinado para enfrentar o monstro que se escondia sob a capa de um coronel. As sombras do passado se estendiam à sua frente, e ela estava pronta para mergulhar nelas, não mais como uma vítima, mas como a herdeira que retornava para reclamar o que era seu. A notícia da proximidade das terras dos Albuquerque fez o coração de Flor de Lis martelar no peito. Lampião, com uma precisão cirúrgica, havia guiado o bando por trilhas e atalhos conhecidos apenas pelos mais experientes sertanejos, evitando os caminhos principais, onde patrulhas de volantes e capangas do coronel Tibúrcio poderiam estar à espreita. A cada passo, a paisagem se transformava, de caatinga ressequida a campos de cana-de-açúcar, que se estendiam até o horizonte, balançando suavemente ao sabor do vento, como um mar verde e denso. Aquele era o reino dos Albuquerque, um império, construído sobre o suor e o poder, agora sob o domínio de um impostor. A opulenta fazenda dos Albuquerque, conhecida na região como Engenho da Fortuna, surgiu imponente em meio à vastidão verde. A Casa Grande, apesar das histórias do incêndio, parecia ter sido reconstruída com um esplendor ainda maior, suas paredes brancas reluzindo sob o sol da tarde, o telhado de telhas coloniais e os jardins bem cuidados, contrastando brutalmente com a pobreza da vida que Flor de Lis conhecia. Era um monumento à riqueza roubada, um santuário de uma farsa. Lampião ordenou que o bando se escondesse nas matas densas ao redor da fazenda. A aproximação seria cautelosa, estratégica. O plano era simples: surpreender o coronel Tibúrcio, desmascará-lo diante de seus próprios aliados, e assim legitimar a verdadeira herdeira. Era uma aposta alta que dependia da audácia de Lampião e da coragem de Flor de Lis. A noite caiu, escura e sem lua, perfeita para a infiltração. Lampião, acompanhado de Flor de Lis e de 2 de seus homens mais leais, Relâmpago e Cicatriz, rastejou silenciosamente pelos arredores da fazenda. Os latidos dos cachorros da guarda eram o único som a quebrar o silêncio, mas Lampião os havia estudado, sabia como evitá-los. O ar estava pesado com o cheiro adocicado da cana e o aroma de jasmim dos jardins do casarão. Eles se aproximaram da Casa Grande, uma estrutura imponente com janelas iluminadas, de onde vinha o som de risadas e vozes. Pelo visto, o coronel Tibúrcio estava realizando um de seus saraus, jantares e festas para consolidar seu poder e exibir sua riqueza. Era a oportunidade perfeita. Lampião havia planejado a entrada pelos fundos, através de uma porta de serviço, que, por sua experiência em invasões, sabia que sempre era menos vigiada. Com um sinal, Cicatriz forçou a porta. O rangido abafado foi o único som
antes que eles estivessem dentro, movendo-se como fantasmas pelos corredores mal iluminados do casarão. O luxo era quase obsceno para Flor de Lis Topitz Purses, móveis de madeira nobre lustres do Crystal. Era o mundo que lhe havia sido roubado. O grupo de Lampião se aproximou do salão principal, onde a festa estava em seu auge. A voz impostada do coronel Tibúrcio podia ser ouvida, uma gargalhada rouca que a fazia sentir um nó no estômago. Lampião, com um aceno, instruiu Flor de Lis a esperar um momento. Ele precisava de impacto, de choque. Então, com um movimento brusco, Lampião irrompeu no salão. A sua entrada foi como uma explosão, silenciando de imediato a música e as conversas. Todos os olhos se voltaram para ele, o rei do cangaço em pessoa, parado à entrada do salão, sua figura imponente e ameaçadora, as armas visíveis em seu cinturão. Um calafrio percorreu os convidados, que recuaram em pânico. Boa noite, cavalheiros e damas. A voz de Lampião trovejou pelo salão. Parece que a festa está animada por aqui, mas eu vim para estragá-la. Tenho um assunto urgente a tratar com o anfitrião. Seus olhos fixos anseiam um homem de meia idade, corpulento, com um bigode farto e um terno de linho fino, que estava no centro do salão, pálido como um fantasma. Era o coronel Tibúrcio Lampião. O que significa isso? Isto é uma propriedade particular. Tibúrcio tentou disfarçar o terror com um tom de indignação, mas sua voz falhou. Significa, coronel Tibúrcio, que a farsa acabou? Lampião respondeu com um sorriso frio. Você vive numa mentira, num castelo de areia, construído sobre as cinzas de uma família inocente. Com um gesto dramático, Lampião chamou Flor de Lis. Venha, moça, mostre a esses cavalheiros quem você realmente é. Flor de Lis, com a coragem que a jornada e a verdade haviam forjado, deu um passo à frente, emergindo das sombras da entrada. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma determinação fria. A simplicidade de seu vestido, em contraste com a opulência do salão, apenas realçava sua presença, sua verdade. Os convidados murmuravam, alguns incrédulos, outros assustados. Coronel Tibúrcio a viu, e ao vê-la seu rosto empalideceu ainda mais, o sangue fugindo de suas feições. Ele cambaleou para trás, como se tivesse visto um fantasma. Não pode ser. Impossível. Ela está morta. Todos morreram no incêndio. Ele balbuciou, sua voz embargada pelo terror e pela culpa. Mortos, coronel? Ou foram dados como mortos, para que você pudesse roubar o que não lhe pertencia? Lampião interveio, sua voz cortante como uma lâmina. Esta é Flor de Lis Albuquerque, a verdadeira herdeira deste engenho, a filha legítima de Bento Albuquerque. A revelação foi um choque para todos os presentes. Sussurros se transformaram em exclamações abafadas. Alguns convidados, que conheciam a história da família, olhavam para Flor de Lis com uma mistura de espanto e compaixão. Tibúrcio, desesperado, tentou negar. É uma farsa. Essig está armando uma armadilha. Essa mulher não é ninguém. Uma impostora. Lampião, com um movimento rápido, segurou o braço de Flor de Lis e com o polegar empurrou o medalhão para fora do tecido de seu vestido, exibindo o brasão para todos. Este medalhão, coronel, é a prova, o brasão dos Albuquerque. Conhece? Não conhece? O mesmo que sua família usava antes de tentar apagar a história para reescrever a sua própria. O medalhão, com seu brilho discreto, mas inconfundível, atestava a verdade de Flor de Lis. Era uma joia de família, algo que não podia ser falsificado ou replicado por qualquer um. O impostor, pálido e derrotado, tentou argumentar, mas suas palavras eram fracas, desprovidas de convicção. A farsa que ele mantivera por anos, a vida de luxo construída sobre uma mentira, estava desmoronando diante de seus olhos. A fazenda, que antes era o palco de uma farsa bem orquestrada, agora presenciava a restauração da justiça. Os convidados, antes cúmplices silenciosos da mentira de Tibúrcio por conveniência ou medo, agora observavam a cena com uma mistura de repulsa e admiração pela coragem de Lampião. O coronel Tibúrcio, antes intocável, estava desmascarado, sua face retorcida pelo pânico e pela derrota iminente. Flor de Lis, a moça do brejo, estava finalmente diante de seu destino, não mais escondida, mas de pé, pronta para reclamar o que era seu. O confronto havia sido explosivo, e a verdade, como Lampião havia dito, queimava. O eco das palavras de Lampião e a imagem do medalhão dos Albuquerque, reluzindo no pescoço de Flor de Lis,
pareciam congelar o ar no salão do engenho da fortuna. O coronel Tibúrcio, antes o anfitrião pomposo e inquestionável, estava em pedaços, sua fachada de respeito desmoronando diante dos olhos atônitos de seus convidados. Flor de Lis, antes uma sombra, era agora o centro das atenções. Seu rosto, antes marcado pelo medo, irradiava uma mistura de triunfo e uma nova, ainda incerta, esperança, a notícia do retorno da verdadeira herdeira e a presença audaciosa de Lampião na fazenda não poderiam ser contidas por muito tempo. Como rastilho de pólvora, a verdade sobre Flor de Lis e a farsa de Tibúrcio começou a se espalhar pelas terras vizinhas, pelos vilarejos e pelas fazendas de gado, alcançando os ouvidos de coronéis rivais, aliados do impostor e, inevitavelmente, das autoridades locais. A calmaria após a tempestade inicial do confronto era enganosa. Lampião sabia disso melhor do que ninguém. Moça, disse ele a Flor de Lis, enquanto seus homens garantiam que Tibúrcio fosse mantido sob vigilância e os convidados, em choque, começassem a ser dispensados. Aqui a vitória é só o começo da guerra. Agora que a verdade foi dita, a tempestade vai se armar. E ele estava certo. O coronel Tibúrcio, apesar de desmascarado, não era um homem de desistir facilmente. Sua vida inteira havia sido construída sobre a mentira e a fortuna dos Albuquerque. A humilhação pública e a ameaça de perder tudo atiçaram nele uma fúria selvagem, uma sede de vingança que superava o medo de Lampião, do suapressal. Improvisada em um dos quartos da Casa Grande, ele começou a movimentar seus peões. Mensageiros foram enviados na calada da noite subornando capangas, acionando velhas dívidas de favor e espalhando a versão de que Lampião estava usando uma impostora para roubar a fortuna de Tibúrcio, apresentando a moça do brejo como uma mera cúmplice do cangaceiro. Os aliados de Tibúrcio, alguns deles antigos amigos dos Albuquerque, que se beneficiaram indiretamente da usurpação, sentiram o chão sob seus pés tremer eos não podiam permitir que Flor de Lis tomasse posse da fazenda, pois isso implicaria em uma revisão de terras, negócios e, mais importante, de consciências. Elsa e Unihan, movidos pelo medo de perder seus próprios privilégios e pela lealdade, ainda que falsa, ao coronel Tibúrcio. Enquanto isso, a notícia chegava aos ouvidos dos macacos, os volantes, a polícia militar do estado, que já caçavam Lampião incansavelmente. A chance de encurralar o cangaceiro no local fixo, junto com uma possível cúmplice, que se dizia herdeira, era uma oportunidade que eles não deixariam escapar. Ordens foram dadas, destacamentos foram mobilizados, e o cerco começou a se fechar em torno do engenho da fortuna. Flor de Lis sentia a pressão aumentar a cada hora que passava. O ar na fazenda, antes de festa, agora estava carregado de uma tensão quase palpável. Ela caminhava pelos corredores da casa, que um dia foram seus, sentindo o peso da história e o perigo iminente. Lampião, por sua vez, estava em seu elemento. Ele era um estrategista nato, um general do sertão. Reunido com seus tenentes, ele traçava planos, distribuía tarefas, montava a guarda e preparava a fazenda para o inevitável confronto. Temos que fortificar este lugar, moça, Lampião explicou a Flor de Lis, apontando para as defesas naturais da fazenda. Tibúrcio não vai se entregar sem luta, e os volantes eles vêm como lobos famintos. A fazenda, que antes exalava opulência e tranquilidade, transformou-se em um quartel-general improvisado. Os cangaceiros, com a ajuda de alguns poucos empregados da fazenda, que, temendo Lampião, ou movidos por um senso de justiça, se ofereceram para ajudar, ergueram barricadas, prepararam rotas de fuga e posicionaram homens nos pontos estratégicos. A cozinha da casa, antes repleta de iguarias, agora se resumia a panelas fumegantes de feijão com rapadura, a comida de guerrilha. Flor de Lis, mesmo sem ter experiência em batalhas, não ficava parada. Ela observava, aprendia, Lampião a mantinha informada, explicando as táticas, os perigos, a mentalidade de seus inimigos. Ela percebia que a briga não era apenas por terra e dinheiro, mas pela própria sobrevivência. No meio da noite, um dos batedores de Lampião retornou com notícias urgentes. Coronel, eles estão vindo. Um grande grupo, volantes e capangas de Tibúrcio, vem pelo lado leste. A tensão na fazenda atingiu seu ápice. O silêncio da noite foi quebrado pelo barulho de armas sendo carregadas, o sussurro de ordens e a respiração pesada dos homens. Flor de Lis sentiu um frio na barriga,
Mas, surpreendentemente, não era mais o medo paralisante de antes. Havia algo mais. Uma faísca de determinação. A convicção de que ela precisava lutar pelo que era seu. Lampião se aproximou dela. Seu rosto endurecido, mas seus olhos transmitiam uma estranha calma. A tempestade chegou. Moça, Vok é pronta para ela? Flor de Lis respirou fundo. Lembrou-se do brejo, da vida de sombras, da verdade roubada. Lembrou-se dos olhos de Lampião quando ele revelou o segredo do medalhão. E lembrou-se da fúria que sentiu ao saber da traição de Tibúrcio. Eu nasci para isso, Lampião. Eu sou uma Albuquerque, ela respondeu, sua voz firme, embora seu coração batesse a 1000 por hora. Lampião assentiu, um vislumbre de aprovação. Bom, pois o sertão vai testemunhar o retorno da sua verdadeira rainha. A paz recém-encontrada de Flor de Lis estava por um fio, e uma grande batalha se anunciava. As estrelas no céu sertanejo pareciam mais brilhantes, mais intensas, como se observassem o drama que estava prestes a se desenrolar. A tensão era palpável, o ar carregado de expectativas. A herdeira sabia que precisaria de toda a coragem que havia encontrado em si e da audácia de Lampião para proteger o que era seu, o destino do engenho da fortuna e, quem sabe, de toda a região, seria decidido nas próximas horas. O confronto final estava prestes a começar. O silêncio antes da tempestade era ensurdecedor. À medida que a noite cedia lugar à primeira luz pálida da madrugada, o engenho da fortuna se transformou em um teatro de guerra. O canto das cigarras e o farfalhar das folhas foram substituídos pelo ranger de armas, o murmúrio de ordens e o palpitar acelerado dos corações. Flor de Lis estava ao lado de Lampião, no alto de uma pequena elevação que oferecia uma visão privilegiada da fazenda. O ar estava frio, mas a adrenalina aquecia suas veias. Foi o batedor de Lampião quem quebrou o silêncio, vindo correndo ofegante do leste. Coronel, eles estão aqui. Um batalhão, misturado com os capangas do Tibúrcio, vem com força. Lampião, com sua expressão impenetrável, apenas assentiu. Ele já esperava. Aquele era o momento. Ele virou-se para Flor de Lis. Seus olhos, encontrando os dela em um instante de compreensão mútua. A hora chegou, moça. Fique segura. Meu bando sabe o que fazer. Ele não precisava pedir. A determinação dela era visível. Com um grito que ecoou pelo amanhecer, Lampião deu a ordem. Para suas posições, cabras! Pelo engenho da fortuna, pela verdade. Os cangaceiros, homens forjados na brutalidade do sertão, correram para suas posições. Alguns se esconderam entre os canaviais, outros atrás das árvores centenárias que cercavam a casa grande, enquanto um pequeno grupo se preparava nas janelas da própria casa, transformando-a em uma fortaleza. Flor de Lis foi levada, por relâmpago, para um quarto seguro nos fundos do casarão, com as janelas protegidas e uma visão limitada do campo de batalha. Ela podia ouvir, no entanto, e o que ouviu a fez prender a respiração. O confronto começou com um estrondo ensurdecedor. Tiros de fuzil e bacamarte rasgaram o ar. A infantaria dos volantes, acompanhada pelos capangas de Tibúrcio, avançava, em massa, confiante em sua superioridade numérica. Mas Lampião havia montado uma armadilha. Os canaviais, que pareciam abertos, eram um labirinto onde os cangaceiros, conhecedores do terreno, se moviam como sombras, pegando os inimigos de surpresa. Flor de Lis, apesar do medo paralisante, não podia ficar inerte. Através de uma fresta na janela, ela observava a fumaça da pólvora subir no ar, os flashes dos tiros e os vultos correndo. Gritos de dor e de comando se misturavam no caos da batalha. Ela viu Lampião em ação, um redemoinho de fúria e astúcia. Ele não liderava de longe. Ele estava no meio do combate, inspirando seus homens com sua bravura, seus movimentos rápidos e precisos. Um grupo de capangas, mais audacioso, tentou flanquear o bando pelo lado oeste, mas foi recebido por uma chuva de tiros do grupo liderado por Cicatriz. O gigante silencioso provou ser um exímio atirador, derrubando um a um os invasores. Relâmpago, com sua agilidade, manobrava entre os atacantes, desarmando e neutralizando seus oponentes com uma eficiência impressionante. A luta era árdua. Os volantes, embora não tão familiarizados com o terreno, eram bem treinados e determinados. Eles tinham um objetivo: capturar ou matar Lampião, e com ele, silenciar a herdeira que surgira do nada. Flor de Lis sentia a intensidade da batalha em cada tremor do chão,
Em cada estampido que fazia as paredes tremerem, de repente, um estrondo mais forte. Uma granada artesanal, lançada pelos volantes, explodiu perto da casa grande, fazendo um buraco na parede e lançando estilhaços para todos os lados. O pânico começou a se instalar entre alguns poucos empregados da fazenda que estavam escondidos no casarão. Mas Flor de Lis, surpreendentemente, manteve a calma. Seu instinto de sobrevivência, aguçado por anos de reclusão, e a raiva silenciosa pela injustiça sofrida, a impulsionaram a agir. Ela avistou um dos cangaceiros ferido, caído perto de uma das janelas, com uma ferida na perna. Sem pensar duas vezes, Flor de Lis correu até ele, rasgando um pedaço de seu próprio vestido para estancar o sangramento. O cangaceiro, surpreso, olhou para ela com admiração. Ela não estava apenas observando, ela estava participando. Ela estava se tornando parte daquele mundo selvagem e brutal. Não como vítima, mas como combatente. A batalha continuou por horas, sob o sol forte que agora castigava os lutadores. O campo em frente à casa grande se tornou um cenário de destruição, com corpos estendidos e o cheiro de sangue misturado à pólvora. Ambos os lados sofriam perdas, mas a determinação da herdeira e a astúcia de Lampião, que usava o conhecimento do terreno e a lealdade de seus homens, começavam a virar o jogo. Em um momento crucial, Lampião percebeu um movimento suspeito vindo da retaguarda dos volantes. Era Coronel Tibúrcio, que havia conseguido escapar de sua prisão improvisada e tentava reorganizar as forças inimigas, incitando-os à vitória, prometendo recompensas. Mas Lampião era mais rápido. Com um grito de guerra, ele e um pequeno grupo de seus homens mais ágeis flanquearam o grupo de Tibúrcio. O confronto entre Lampião e Tibúrcio foi rápido e brutal. O cangaceiro, movido por uma justiça peculiar, mas inabalável, confrontou o impostor. Tibúrcio, apesar de sua corpulência, não era páreo para a agilidade e a ferocidade de Lampião. A luta terminou em segundos, com Tibúrcio caindo ao chão. Ferido e derrotado, sua arrogância esmagada pela realidade brutal do sertão. A queda de Tibúrcio desmoralizou as forças inimigas. Os volantes, vendo seu líder cair e os capangas dispersos, começaram a recuar, batendo em retirada de forma desordenada. Lampião, com um olhar triunfante, observou-se desaparecer na poeira do sertão. A vitória era do cangaço. E mais importante, ira do Flor de Lis. O silêncio voltou ao engenho da fortuna. Mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio da espera, mas o da exaustão e do triunfo. Os cangaceiros, sujos de pó e sangue, mas com a alegria da vitória nos olhos, começaram a se reagrupar. Lampião se aproximou de Flor de Lis, que havia saído do quarto, seus olhos marejados de alívio e uma gratidão profunda. A fazenda é sua, moça Flor de Lis, disse Lampião, sua voz rouca pela batalha, mas com um tom de satisfação. A justiça foi feita, o impostor foi derrotado. Flor de Lis olhou para o cenário da batalha, para as cicatrizes na terra e na parede da casa, para os homens de Lampião, alguns feridos mas vitoriosos. Ela havia presenciado a brutalidade da guerra, mas também a lealdade e a coragem. A paz, enfim, começava a se desenhar, uma paz conquistada com sangue e fogo. A herança dos Albuquerque estava de volta às mãos de sua legítima dona. Com a poeira da batalha assentando e o último dos volantes recuando na distância, um silêncio diferente pairava sobre o engenho da fortuna. Não era o silêncio tenso de antes da batalha, mas um silêncio de exaustão e de uma vitória suada. O cheiro de pólvora e sangue antes sufocante agora se misturava ao aroma doce da cana-de-açúcar, como se a própria terra estivesse respirando um suspiro de alívio. Flor de Lis estava de pé, observando o campo de batalha, sentindo o passo da coroa invisível que acabara de conquistar. Lampião, apesar do cansaço visível em seu rosto, aproximou-se dela com um sorriso cansado, mas vitorioso. Seus olhos, que haviam testemunhado tanta brutalidade, agora brilhavam com uma satisfação contida. A fazenda é sua, moça Flor de Lis, ele repetiu, as palavras carregadas de um significado que ia além da posse material. A justiça foi feita, o impostor foi derrotado. O sertão tem uma nova senhora. Flor de Lis sentiu as lágrimas brotarem, mas não as de medo que acompanharam por anos, e sim lágrimas de alívio e uma gratidão profunda. Ela olhou para Lampião, o homem que a havia arrancado da invisibilidade, que a guiou por um caminho perigoso, mas que a levou de volta ao seu lugar de direito. O rei do cangaço,
o temido fora da lei, havia se tornado seu protetor e seu salvador. Os cangaceiros, antes guerreiros ferozes, agora pareciam mais humanos. Eles se aproximavam, alguns mancando, outros com ferimentos leves, mas todos com o brilho da vitória nos olhos. Eles a saudaram com um respeito que ela nunca imaginou receber. Flor de Lis, a moça que vivia escondida, era agora a líder, a dona daquelas terras. Os primeiros dias após a batalha foram de transição. O coronel Tibúrcio, ferido e humilhado, foi entregue às poucas autoridades honestas que Lampião conhecia na região. Um delegado de polícia de um vilarejo vizinho que era conhecido por sua integridade. O impostor seria levado perante a justiça e sua usurpação seria exposta a todos. Flor de Lis, com a ajuda dos poucos empregados leais da fazenda, que não haviam fugido durante o caos, e sob a supervisão discreta de Lampião e seus homens, começou a organizar a casa. Ela andava pelos cômodos, tocando os móveis, sentindo as paredes, imaginando a vida de seus pais ali. Cada detalhe, cada objeto, parecia contar uma história silenciosa. Ela não era mais a reclusa do brejo, mas uma mulher forte e determinada, que soube enfrentar seu destino com a coragem que o próprio sertão lhe havia forjado. Lampião, fiel ao seu acordo, cumpriu sua parte. Ele e seu bando ficaram na fazenda por alguns dias, garantindo a segurança de Flor de Lis, enquanto a notícia de sua vitória se espalhava e a ordem se restabelecia. Durante esse tempo, Flor de Lis teve a oportunidade de ver um lado ainda mais complexo do cangaceiro. Ele não era apenas um guerreiro. Ele tinha um senso de estratégia apurado, uma disciplina rigorosa e uma lealdade inabalável aos seus. Ele falava de injustiça, de um mundo onde os poderosos esmagavam os mais fracos, e ela percebia que sua própria história era um exemplo gritante disso. Em uma tarde ensolarada, Lampião se aproximou de Flor de Lis, que estava no alpendre da casa, observando os campos de cana. Moça Flor de Lis, ele disse, sua voz mais suave do que o habitual. Minha parte está feita. Você tem sua fazenda, sua herança. Meu caminho é outro. Flor de Lis sentiu um aperto no peito. Ela sabia que este dia chegaria, mas não estava preparada para a despedida. Por mais brutal que fosse, Lampião havia sido seu porto seguro, nos últimos tempos, seu guia, através de um inferno. Você vai embora? Ela perguntou, a voz embargada. Lampião assentiu. O cangaço é vida nômade, moça. Meu lugar não é em fazenda. E o sertão sempre chama, mas saiba que a dívida está paga. E a aliança, se precisar, está firmada. Ele fez uma pausa, e um brilho de algo parecido com carinho passou por seus olhos. Você é uma mulher forte, Flor de Lis. Mais forte do que muitos homens que já vi. Tenho certeza que fará um bom uso de tudo isso. Naquele momento, Flor de Lis percebeu que a relação deles transcendia o simples acordo de proteção e dinheiro. Havia um respeito mútuo, forjado, na luta, e na verdade, Lampião, o cangaceiro temido, havia visto nela não apenas uma herdeira, mas uma alma resiliente, capaz de se levantar das cinzas. Ele montou em seu cavalo, e seus homens fizeram o mesmo. O bando, um grupo de sombras e lendas, estava pronto para partir. Flor de Lis o observou sentindo uma mistura de tristeza e admiração. Lampião se virou uma última vez, um aceno com a cabeça, um gesto de despedida. Então, ele e seu bando desapareceram no horizonte, como aparições, deixando para trás uma aliança inusitada e o respeito de uma mulher que lhe havia ajudado a encontrar a si mesma. Com a partida de Lampião, Flor de Lis sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A fazenda era dela, mas a governança, a recuperação de um legado manchado, era um desafio imenso. Ela não era mais a Flor de Lis amedrontada do brejo, nem a Flor de Lis impulsionada pela vingança. Ela era a nova senhora do sertão, com uma nova missão: honrar o nome de sua família e construir um futuro de justiça e prosperidade para o povo que vivia em suas terras. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados e roxos, e Flor de Lis sabia que, a partir daquele dia, sua jornada começaria de novo, não mais como uma fugitiva, mas como uma líder. Com a partida de Lampião e a derrota de Tibúrcio, um novo dia amanheceu para o engenho da fortuna, e com ele, para Flor de Lis. As feridas da batalha se fechavam, não apenas na terra marcada, mas também na alma da jovem herdeira. Meadowkill a acompanhara por tantos anos, como uma sombra persistente,
começava a se dissipar, substituído por uma sensação de propósito e uma responsabilidade imensa. Ela não era mais apenas a Flor de Lis do Brejo, nem a herdeira perdida. Era a Senhora dos Albuquerque, e seu legado estava apenas começando a ser escrito. Os primeiros meses foram de intenso trabalho e aprendizado. Flor de Lis, que antes conhecia apenas a subsistência solitária, mergulhou de cabeça na complexa administração de um engenho de açúcar. Ela precisou aprender sobre o cultivo da cana, a produção do açúcar, a gestão de terras e, acima de tudo, a lidar com os funcionários da fazenda. Muitos deles antigos trabalhadores que haviam sofrido sob a tirania de Tibúrcio, observavam a nova senhora com uma mistura de curiosidade e esperança. E Flor de Lis não os desapontou. Diferente do impostor que a precedeu, ela não era movida pela ganância. Sua vivência no brejo, a miséria que enfrentou, havia lhe ensinado o valor de cada grão de farinha, de cada gota d'água. Ela implementou mudanças significativas, salários justos, melhores condições de trabalho e a promessa de que parte dos lucros seria reinvestida na comunidade. Construiu uma pequena escola para os filhos dos trabalhadores e trouxe um curandeiro para atender aos doentes. A fazenda, antes um símbolo de exploração, começou a se transformar em um farol de justiça e prosperidade. Sua reputação cresceu rapidamente. A história da moça que vivia escondida no brejo e que, com a ajuda do temido Lampião, retomou o que era seu, virou lenda no sertão. Ela se tornou um exemplo de resiliência e retidão. Coronéis vizinhos, que antes a olhavam com desconfiança ou desprezo, agora a respeitavam. Alguns, inclusive, buscavam seus conselhos e sua mediação em disputas de terra, admirados por sua sabedoria e imparcialidade. Flor de Lis nunca mais viu Lampião. O sertão o chamou de volta para suas rotas errantes, suas lutas contra a autoridade e suas próprias convicções, mas a memória de sua ajuda permaneceu viva no coração da herdeira. Ela sabia que, por mais controversa que fosse a figura do cangaceiro, ele havia sido o instrumento de sua salvação. O medalhão, o elo entre seu passado e seu presente, permaneceu em seu pescoço, não como um segredo a ser guardado, mas como um símbolo de sua jornada e da verdade que ela carregava. Os anos se passaram. Flor de Lis, a senhora do engenho da fortuna, viveu uma vida plena, dedicada ao seu povo e à sua terra. Ela nunca se casou, dedicando sua energia e paixão à administração de seu império e ao bem-estar de sua gente. A fazenda floresceu sob sua liderança, e os canaviais se estendiam, prósperos e abundantes, alimentando não apenas a economia local, mas também a esperança de um sertão mais justo. As histórias sobre o incêndio e a traição de Tibúrcio foram reescritas. A verdade, que antes estava abafada pelo poder e pela mentira, foi finalmente revelada e aceita. O nome dos Albuquerque, que Tibúrcio tentou manchar, foi restaurado em toda a sua glória, associado agora não apenas à riqueza, mas à virtude de sua última herdeira. Flor de Lis havia resgatado não só sua fortuna, mas a honra de sua família. Seus últimos anos, Flor de Lis era uma figura venerada no sertão. Seus olhos, antes cheios de melancolia, agora transbordavam sabedoria e paz. Ela se sentava no alpendre da casa grande, observando o sol se pôr sobre os canaviais, e lembrava-se da vida no brejo, do medo, da chegada inesperada de Lampião, do medalhão que mudou tudo. Ela havia percorrido um longo e perigoso caminho, mas cada passo valeu a pena. A história da herdeira que vivia escondida no brejo e foi descoberta por um cangaceiro se tornou uma lenda contada de geração em geração, não apenas em Pernambuco, mas por todo o Nordeste brasileiro. Um lembrete de que o destino pode te encontrar nos lugares mais inesperados, que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho para emergir, e que a coragem pode florescer até mesmo no mais árido dos terrenos. Flor de Lis, a senhora do sertão, viveu o resto de seus dias honrando seu passado e construindo um futuro de esperança, com a promessa de que a justiça, para aqueles que ousam lutar, sempre encontraria seu caminho, mesmo nos cantos mais escondidos e esquecidos do mundo. Seu legado não foi apenas o de uma fortuna, mas o de uma vida dedicada à retidão, um farol de luz na vastidão do sertão.